Não, não. Ainda não estou preso. Calma, vou explicar. Hoje aqui com vocês, com paciência, fazer esse vídeo num momento muito difícil de minha vida. É bom que se diga, não é um momento fácil, né? Não é fácil para ninguém receber uma sentença de prisão e você não ter feito nada para isso. Não é fácil. Mas eu vou tentar explicar para vocês como foi que chegamos até aqui. Como é que na cidade de Heliópolis um professor entra na justiça contra um outro professor, não para tirar dele dinheiro, como muita gente faz, uma indenização por danos morais, mas para vê-lo na cadeia. Que foi isso que o professor Antônio Marcos está fazendo. E isso não é para reparar a vida dele, reparar a imagem dele. Primeiro que o vídeo só teve 500 e poucas visualizações. Ninguém mais fala no assunto. Não é vingança. O nome disso é vingança. É ódio. Mas vamos ver. Vamos explicar para vocês desde o início o que aconteceu. Vejam aí. Bem, gente, vamos começar aqui para vocês entenderem todo o processo, como foi que se deu. Esse aqui é o vídeo da discórdia. Esse vídeo foi publicado no dia 14 de maio de 2022 e a parte que está no processo, que ele alega que foi difamado por mim, é essa parte aqui. O nome do vídeo é O Secretário que Caiu e a Educação que Tombou. Estou começando aqui no minuto 2 minutos e 17. Para vocês terem uma ideia de como foi que a coisa aconteceu. Públicos. E também até agora não foi anunciado quem será o substituto de Antônio Marcos, que desde o ano passado, é bom que se diga, houve um zum no final do ano passado que ele seria demitido. E a coisa estacionou porque o irmão, que é apoiador aí do prefeito e foi um dos baluartes aí da campanha dele, inclusive com aporte financeiro, né? Porque aqui campanha da maioria dos grupos aqui de Heliópolis, me perdoe, aqueles que não gostam disso, mas toda ela é pautada em dinheiro, não é pautada em proposta, não é pautada na organização de um sistema que está falido. Não, aqui é tudo na base do toma lá da cá, você me ajuda, eu lhe ajudo, é assim mais ou menos. E felizmente a indicação de Marquinhos foi uma espécie de pagamento pela ajuda que foi dada pelo irmão na campanha do senhor José Mendonça Dantas. Entretanto, esperávamos que, por ele ser professor, uma pessoa assim, tranquila, uma pessoa que não tem coisas que possam desabonar a sua conduta, e aí a gente esperava que ele fizesse um bom trabalho, o que não aconteceu, infelizmente, né? Não adianta você ser uma pessoa querida, uma pessoa boa, mas uma pessoa inerte do ponto de vista quando assume um cargo público. Não que ele foi tão inerte assim, né? O problema é a proposta política, né? O problema é quem está no poder, porque tudo depende do prefeito, né? Tudo depende do prefeito. Só anda se o prefeito, infelizmente é isso, só anda se o prefeito quiser, né? Bom, vocês podem ver aí que esse trecho aí eu fui acusado de difamação. E eu gostaria que, por favor, aquelas pessoas que estão acompanhando me ajudassem, porque parece que eu estou falando sozinho. É só eu, o meu advogado e o juiz de Cícero Dantas, que inclusive nem aceitou. Marquinhos deu entrada na delegacia de Heliópolis, o processo foi para Cícero Dantas, o juiz nem aceitou.
Ele viu lá o vídeo, viu que era besteira e nem aceitou. Ele então recorreu da decisão do juiz para o Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça da Bahia. E lá um juiz pegou a decisão e mandou de volta para Cícero Dantas e mandou o juiz apurar. O juiz então fez a primeira audiência, convocou todo mundo, ouviu as testemunhas e deixou bem claro: como eu tinha dito no início, continuo sem mudar de ideia. Não houve nenhum crime por parte do professor Landsvaldo. E aí me absolveu. E ele recorreu novamente para o Tribunal de Justiça da Bahia, que agora caiu nas mãos de uma juíza. Inclusive, o meu advogado Vinícius Andrade, eu estou esperando ele, inclusive, para ver. A gente vai recorrer, claro, evidentemente, mas eu estou esperando uma resposta dele, porque ele ainda está estudando o caso, e ele recebeu a notificação ontem à noite e está estudando o caso, mas estamos vendo aí como é que a gente vai fazer para agora recorrer, porque, se não me engano, recorrendo, ela faz parte da 4ª turma do Tribunal de Justiça, recorrendo da decisão da quarta turma, acho que vai para o plenário. O plenário pode derrubar a decisão da 4ª turma ou acatar, e a gente tem que recorrer mais uma vez para ir para o Tribunal de Justiça em Brasília. Eu estou esperando o Vinícius para ver o que é que a gente vai de fato fazer. Mas, para vocês entenderem, essa é a parte. Foi isso aí que me fez uma juíza me dar como sentença 4 meses de cadeia por causa disso aqui. Alguém, por favor, me diga se isso é verdade, se isso acontece em Heliópolis ou não acontece, se eu falei alguma mentira, alguma difamação. Por favor, coloque aí nos comentários. E aqui eu quero mostrar para vocês um caso dessa juíza que me julgou, que foi a responsável por essa sentença. Ela, Mary ou Mari Angélica Santos Coelho, que foi a responsável pela sentença, foi a mesma que julgou Jéssica Senra, da TV Bahia. Para quem não conhece a história, Jéssica Senra disse no jornal do meio-dia da TV Bahia que foi um caso lá de um policial que perseguiu um jovem negro e tal, e tudo indica que a polícia de fato estava errada na perseguição, e ela então ela fez uma comparação entre os policiais hoje em dia e os capitães do mato. E aqui um tenente da Polícia Militar entrou contra ela, um juiz da primeira instância julgou improcedente e não aceitou o processo, e ele recorreu para o Tribunal de Justiça da Bahia e caiu na mão dessa juíza, Mary Angélica Santos Coelho. E ela julgou, sem ofender os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade. Os meios de comunicações não só podem, como devem criticar instituições públicas. Como isso é bonito, né? Com essa fundamentação, a 4ª turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi a mesma que julgou o meu processo, manteve a sentença que negou o pedido de indenização por dano moral feito por subtenente da Polícia Militar. O recorrente se sentiu ofendido em razão de uma apresentadora de TV, que é a Jéssica Senra, ter chamado de capitão do mato os policiais militares do Estado. Então ela não aceita, ela diz que isso é o papel da imprensa mesmo, que não sei o que e tal. Muito bem. Aí vem minha sentença, que foi assinada, olha aqui embaixo, ó, Mary Angélica Santos Coelho foi a relatora e Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz foi a juíza presidente. Tá entendendo? Então vem aqui, ó. O que é que ela diz na sentença dela.
Aqui ela vai ouvir essa parte do vídeo. Ela diz: segundo o vídeo, com aproximadamente 2 minutos, anexado tal, não registra absolutamente nenhum fato típico, pois se limita à análise crítica de uma gestão que o réu desaprova e que se encontra submetida ao escrutínio público, conforme bem delineado em todos os precedentes invocados pelo julgador de origem, reiterados nesta oportunidade. A suposta incompetência de um gestor em tratar com a coisa pública, declarada tanto por um cidadão quanto por um jornalista, é matéria que, para bem da nossa democracia, encontra-se amparada no direito de liberdade de expressão e informação. Ótimo isso aqui. Só que ela diz: entretanto, há um trecho do primeiro vídeo, com aproximadamente 14 minutos, anexados tal, que merece uma análise mais acurada. O trecho que consta no arquivo apontado é precisamente o conteúdo que se encontra entre o minuto 2:30 e o 4, que foi aquele que eu passei para vocês no início desse vídeo. Nesta ocasião, o réu faz ponderações referentes aos motivos que impediram o autor de ser exonerado do cargo anteriormente, bem como as razões que o levaram, o autor, designado como Marquinhos, a ser nomeado para o cargo de secretário de Educação do município. É justamente nesse trecho que este juízo vislumbra fato típico previsto no artigo 139 do Código Penal. Vale dizer para vocês que Jéssica Senra foi na vara civil. Todos os jornalistas, quando eles ultrapassam o limite da crítica e passam para a ofensa ou para a difamação, eles são processados na vara civil. O que Antônio Marcos fez aqui foi processar a gente na vara crime. Crime de difamação. Ele não está pedindo indenização aqui. Ele está querendo que eu vá para a cadeia. Nas palavras do réu, aqui é tudo na base do toma lá da cá. Do você me ajuda e eu te ajudo. É assim mais ou menos, e infelizmente a indicação de Marquinhos foi uma espécie de pagamento pela ajuda que foi dada pelo irmão na campanha do senhor José Mendonça Dantas. Ela acha que isso aqui é difamação. E qualquer um de vocês, qualquer um aqui do município de Heliópolis, vai ver que isso aqui é a pura realidade. Então, realidade aqui em Heliópolis passou a ser difamação. Né? E aí ela vai, me condena, está aqui embaixo a sentença final do acórdão, realizado o julgamento de recurso, tal. Quarta turma decidiu por maioria de votos, não foi unânime, portanto teve gente que discordou, por isso provavelmente o advogado vai pedir para ir para o plenário, né, para o plenário dizer se isso aqui é crime. Então ele foi condenado a 4 meses de detenção pela prática de crime de difamação. É inédito isso na Bahia. Mas tinha que ser comigo, eu tinha que ser o primeiro. É inédito isso não. Nunca um jornalista foi condenado para ir para a cadeia. Já foi condenado a pagar indenização, etc. Não para ir para a cadeia. Eu fui condenado a 4 meses de detenção. Né? E aqui ela bota aqui os artigos, etc, né? E aqui ela coloca, né, que a pena de multa ou restrita a direito, ela vai substituir esses 4 meses por pena de multa ou restrita de direitos, de modo que entendo pela conversação deprivativa de liberdade em multa, no valor de 40 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Né? Atento às condições econômicas do réu, à natureza dos fatos e ao alinhamento proporcional com a pena definitiva. No tocante à sanção pecuniária cumulativa à detenção, prevista no artigo 139, sendo a multa cumulativa à pena privativa de liberdade, aplica ao réu o pagamento de 30 dias multa, ou seja, 30 mais 40, 70 dias multa, né? À base de 1/30 cada dia multa, de 1/30 do salário mínimo nacional, tal, e aí vem então, e assinado por Maria Virgínia Andrade Freitas e Melry Angélica Santos Coelho. A primeira coisa que eu procuro saber é a história do juiz.
por que esse juiz pensou dessa forma? Ele pensa sempre assim? Aí eu vi o caso de Jéssica Senra, e vi que ela foi ponderada. Ela foi, inclusive não, lá era vara cível, e ela não aceitou na vara cível. Mas na vara crime é muito difícil um juiz condenar um jornalista. E aí, por que essa mulher fez isso? E comecei a estudar então, e encontrei aqui um advogado, vou mostrar aqui para vocês o que fez o advogado Paulo Kleber Carneiro Carvalho Filho. Teve vários processos dele, ele é da Câmara de Comércio, que julga, os consumidores entram normalmente contra empresas de telefonia, bancos, etc, pedindo indenização por danos morais, etc. Todos os processos que vão para a mão dessa juíza, ela desce a caneta a favor dos bancos e dos grandes conglomerados financeiros, né? E aqui ele diz: Vossa Excelência, como vem fazendo há mais de um ano, em prejuízo de milhares de consumidores, em conjunto com os demais integrantes da turma, que serão objeto desta detida análise, julgou pelo não provimento do recurso interposto por este advogado, que desejava reformar a decisão de primeiro grau. Observa que Vossa Excelência vem realizando atos processuais incongruentes com a própria legislação, com o fito único de favorecer os grandes conglomerados. Sabes que os direitos dos bancos, das empresas de telefonia, Coelba e Embasa, têm reuniões mensais para tratarem dos assuntos que lhe interessam. E, diferentemente do que acontece com os advogados dos consumidores, que penam para serem atendidos, para marcar um horário no agendamento com o magistrado, Suas Excelências da quarta turma praticamente se ajoelham para os escritórios que representam bancos como o Pessoa e Pessoa Advogados, por exemplo, que tem cadeira cativa nas reuniões obscuras que visam tratar dos interesses do Bradesco e Banco Itaú. O que vem se analisando é que doutora Mary Angélica nunca julga a favor dos consumidores, não porque é sua opinião, mas porque ela e o seu gabinete têm comprometimento pessoal com as empresas mais acionadas. Isso aqui, minha gente, se for verdade o que esse advogado está falando, e ele não vai falar isso, tanto é que ele no início ele pediu, tem o direito à imunidade. O advogado tem direito à imunidade. Eu não tenho. Eu não tenho imunidade. Se eu fizer aqui qualquer coisa fora da lei, eu sou processado. Mas um advogado tem imunidade e ele teve a coragem e publicou isso na internet. Não é pouca coisa. Então, essa Mary Angélica, ela já é problemática com suas sentenças, não é da agora. Ela passa a caneta. O povão não tem nenhuma chance com ela. Ela pende muito para os poderosos. O que eu quero saber é o que é que ela ganha comigo. Porque eu não sou nada. E longe de mim ficar aqui analisando juízes que me julgam, mas é para chamar a atenção de vocês que existe a justiça e existem os julgadores. E as pessoas são passíveis de erros. Suas paixões, suas convicções, suas ideologias, suas relações interpessoais, seu mundo econômico e financeiro acabam pesando nas decisões que tomam. Agora, o que eu não entendo é o que é que ela ganha me colocando 4 meses na cadeia. Ela está beneficiando a quem? Quem é que está por detrás disso? E quem eu estou representando? Porque eu não estou representando poder nenhum, força nenhuma. É só eu, meu canal e minha consciência. Eu quero saber a quem interessa a minha condenação. Porque eu não cometi o crime. Isso aí está claro. Quem viu o crime numa coisa dessa aí, vai ver o que nisso aqui? Nisso aqui que um advogado está acusando uma magistrada. Isso aqui sim é difamação, se não for verdade. Porque a difamação só existe quando não é verdade. Então, se o que eu disse contra Marquinhos não for verdade, aí sim eu sou um difamador. Aí ela está certa.
Como ela não é de Heliópolis, ela não conhece a coisa, ela deve ter analisado apenas a frase em si. Se ela conhecesse a política de Heliópolis, se ela passasse por aqui um dia, como eu vi, por exemplo, uma professora ser demitida, uma professora competente, na área dela não tem melhor que ela na região. E ela foi contratada em Heliópolis e foi demitida só porque ela declarou o voto a Ana Dalva. Eu pergunto a vocês se isso não está relacionado com a verdade que eu estou dizendo. Não fique pensando que por ser desembargadora, por ser juiz, por ser ministro, estão livres de serem julgados, não. Está aqui, ó. Vocês se lembram desse fato? Inclusive desembargadoras do próprio Tribunal de Justiça da Bahia foram presas, foram afastadas de sua função e condenadas pela participação. Está aqui, deu a matéria no portal G1 da Bahia. 2 desembargadoras do TJ da Bahia foram alvo de mandatos de prisão temporária da Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, 14. Estão lembrados disso? Acho que vocês estão lembrados. Tem 4 anos quando isso começou. Foram para a cadeia, tiveram prisão decretada, ficaram privativas de liberdade, não foram para a cadeia, não é isso? Elas foram, praticamente ficaram presas em casa, foram afastadas do Tribunal de Justiça, e depois que viram que elas vendiam sentenças, inclusive lá, para os poderosos donos de terras da região oeste da Bahia, eram milhões. Há suspeitas de que a área objeto de grilagem supere os 360 mil hectares, de que o grupo envolvido na dinâmica ilícita tenha movimentado cifras bilionárias. Aqui, ela vilipendiou a lei, trucidou com a Constituição, mas ela ganhou dinheiro. Ela sabia do risco. Agora eu quero saber o que é que ela ganha me condenando. Porque o que eu falei era a verdade. E o que é que ela está ganhando me condenando. Então, para vocês perceberem que a justiça é uma coisa. Os juízes, claro, nós temos juízes e juízas, gente, na Bahia mesmo, dentro do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Professores universitários de primeiro mundo, que conhecem o direito, conhecem as leis. Que uma aula de um desses juízes, você fica assim, puxa, você fica apaixonado pela justiça, pela democracia, pelo direito. Mas como em todos os lugares do mundo, há profissionais que desonram, e tem muitas juízas na Bahia e juízes que desonram a batina, meia dúzia, talvez não chegue nem a 30, se você somar todos os que fazem falcatruas, talvez não chegue a 30. Mas uma notícia como essa acaba popularizando esse tipo de coisa e enodoando os julgadores e a justiça da Bahia, infelizmente. Agora eu queria, para complementar a explicação, vamos ver o vídeo que o professor Antônio Marcos, todo não, tem muita coisa que... e o vídeo vai ficar grande. Vou colocar as partes principais para vocês perceberem o que ele disse nas redes sociais quando recebeu a notícia de que ele foi vitorioso no processo. Me chamo Antônio Marcos de Oliveira, conhecido como professor Marquinhos. Estive como secretário de Educação em 2021, permanecendo no cargo até abril de 2022, após o meu pedido de exoneração. Após a saída da pasta da educação, fui duramente criticado através do blog Contra a Prosa, onde nitidamente o professor Landisvaldo fez o uso da palavra com o propósito de me difamar frente ao povo da nossa querida Heliópolis e região. As críticas tecidas não estavam diretamente atreladas à minha atuação enquanto secretário, e sim à minha pessoa. Compreendo, claro, que estando à frente de um cargo público, somos passíveis de críticas. Existem aplausos, existem pessoas que não aprovam a nossa atuação.
Isso é normal, porém as afirmações do blogueiro não foram voltadas à minha atuação profissional. No dia de ontem, 3 de fevereiro de 2025, recebi uma grande notícia, pois o Poder Judiciário fez valer o meu direito enquanto cidadão de bem, pai de família e educador. Por maioria de votos, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, condenou o blogueiro Landeswald pelo crime de difamação por ter tecido falsas afirmações contra a minha pessoa. Bom, cabe aqui para finalizar o vídeo dizer o seguinte. Eu vou me dirigir diretamente ao professor Antônio Marcos. No próprio vídeo que vocês viram, eu fiz questão de separar o professor Antônio Marcos, a pessoa, do secretário de Educação. Como professor não tenho nada contra, repito, como pessoa eu não tinha até hoje, que agora em diante tenho, mas até hoje eu não tinha nada de pessoal contra ele. Ele assumiu um cargo público, foi incompetente, não fez absolutamente nada. E se ele era tão competente assim e não foi um acordo político, querem me convencer que Heloísa, que está no lugar dele, é mais competente que ele? Não é. Ele tem, inclusive, muito mais experiência que Heloísa. E por que ele saiu? É porque o prefeito não queria. Ou ele não fez o jogo do prefeito, mas ele não explica isso. Ele prefere me atacar. Porque nós oferecemos na conciliação, na audiência de conciliação, nós oferecemos a ele o tempo que ele quisesse no contraprosa para ele explicar a situação e ele não quis. Portanto, ele não quer explicar nada. Ele quer apenas usar artifícios para colocar em prática o seu ódio pessoal contra mim. Só foi para isso. A utilidade é essa. Agora, atenção, professor Antônio Marcos. Esse vídeo seu passa a ideia para o público de que isso acabou. Não acabou, não. Olha, só tem 3 possibilidades desse processo acabar. Quando chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, porque ele vai até lá, o Brasil inteiro vai ficar sabendo, vai até lá. Ele só não vai até lá se o advogado falhar comigo, certo? Se, por acaso, você desistir, ou se eu morrer. São as 3 possibilidades. Fora disso, vai até o Supremo. Que ir para a cadeia por uma condenação transitável em julgado, fique tranquilo, eu não sou o primeiro, nem vou ser o último. Como jornalista, talvez eu seja o primeiro aqui, da nossa região, aqui da Bahia. Eu procurei qual foi o jornalista que foi condenado por crime de difamação. Não encontrei. Pode ser até que tenha acontecido lá no passado. No presente aqui, das eleições da Constituição de 88 para cá, eu não conheço. Conheço jornalistas que foram condenados para pagar indenização. Conheço jornalistas que pagaram, inclusive, cestas básicas, um bocado de coisa. Mas para ir para a cadeia, eu poderia ser o primeiro. Embora ela fez a troca da condenação, né? Em vez de ir para a cadeia, pagar em dinheiro, que acabou virando praticamente uma indenização. Mas foi condenado para a cadeia por 4 meses porque ofendia a honra do professor Marquinhos. Marquinhos, isso vai para a história. Vai ficar na história. Muito obrigado. Agradeço a você por ter me colocado nesta situação. Claro, você teria, hoje não vai ter mais, claro, não vou dar mais espaço. Você teria o espaço aqui que você quisesse para se defender. E, infelizmente, é isso. Mas, minha gente, paro por aqui. Não fiquem pensando que um processo desse vai me impedir de continuar a luta. Tem que alguém gritar
aqui em Heliópolis, mostrando as coisas que estão erradas. Tem que parar com isso de aceitar tudo. Esta semana mesmo teve uma senhora que entrou no Ministério Público certa vez, exigindo do prefeito um remédio que ela precisava e não podia comprar, e hoje é amanhã e nunca saía. Ela foi para o Ministério Público. O Ministério Público deu ganho de causa a ela. A família, no momento em que ela entrou no Ministério Público, a família ficou contra ela. Porque disse, vão perseguir a gente, não sei o quê. Todo mundo baseado no medo, baixa a cabeça para esses poderosos. E não são poderosos. São colocados lá por tempo determinado. Quando Mendonça sair da prefeitura, será apenas um agricultor e nada mais. Então tem que parar com isso, de quando chega lá, ficar pisando na cabeça dos outros. Um abraço e até uma outra oportunidade.